Agora vai. Boa tarde a todos. Bem-vindos à aula de plantas daninhas e métodos de controle da Unesp, Campus Experimental de Registro, e eu sou a professora Elza Alves Correia. Hoje o nosso assunto será a identificação de plantas daninhas monocotiledôneas, tá? Então, nós já vimos as características dessas espécies, o que torna essas plantas daninhas, essas plantas, né, plantas daninhas, e o que torna tão difícil o seu controle. Então, o que nós precisamos saber? Como é que nós vamos identificar essas plantas? Como é que nós vamos separar, né, as famílias? E por que nós temos que fazer isso? O porquê é fácil da gente imaginar, né? Quanto melhor for a identificação que eu fizer da comunidade, da população de plantas daninhas na minha área, mais assertivo vai ser a seleção do meu controle. Bom, as monocotiledôneas ou liliopsídeas, né, elas possuem características morfológicas e anatômicas muito peculiares, né? Então, as suas características são bem diferentes das dicotiledôneas. E a gente precisa conhecer essas características para poder fazer um manejo, né? E o manejo precisa ser precoce, porque quanto mais cedo a gente entrar com o manejo para essas espécies, mais garantido vai ser o nosso sucesso. E dentro das liliopsídeas, nós temos as gramíneas, né, ou poáceas, as ciperáceas e as comelináceas, tá? Então, são três grandes grupos aqui que nos geram os grandes problemas de competição na nossa lavoura. A maioria das espécies monocotiledôneas, elas possuem hábitos herbáceos, tá? A grande maioria são herbáceas. E elas têm características específicas também na sua parte aérea, nas suas inflorescências, na estruturação de folha, na estruturação de raízes, tá? Então, a gente percebe características muito peculiares aí a essa classe de plantas, tá? Com relação à parte aérea, né? A maioria das monocotiledôneas possuem talos ou canas, né? E esses talos, eles possuem crescimento que pode ser tanto vertical quanto horizontal. Normalmente, as gramíneas possuem crescimento vertical. E as comelináceas, né, as comelinas e algumas gramíneas também têm crescimento horizontal, né? Então, ela cresce para cima e cresce para o lado. Esses caules são normalmente segmentados, e isso é um problema gravíssimo para nós, né? Porque a hora que ela tem um crescimento horizontal e esse caule segmentado, que tem nós, né? Eles vão entrar em contato com o solo e esses nós normalmente vão emitir raízes. E isso vai fazer com que a planta tenha um crescimento muito maior, tá? Normalmente, esses caules podem ser glabros ou apresentar tricomas nos internódios superiores, tá? E dependendo da gramínea que a gente está considerando, tá? E pode ocorrer formação de raízes nos nós inferiores também, tá? Como, por exemplo, né, a cetárea, que é o capim-rabo de raposa, né? Então, a gente pode ter o desenvolvimento de nós, e esses nós geram raízes. O capim colonião, né, o pânico, aí é o pânico máximo, né? Então, o capim colonião, ele é uma monocotiledônea que cresce muito em altura, né? Então, o capim colonião chega a 2 metros de altura facilmente. Rotibélia, que é o capim camalote, né? Então, essa planta daninha, gente, agora está sendo um dos grandes problemas em cana-de-açúcar. Então, manejar capim-camalote está sendo uma incógnita imensa, né? Então, a gente não está conseguindo descobrir formas técnicas de reduzir a população para evitar competição, principalmente nas áreas de meiose. Olha só, né? Então, aqui vocês conseguem observar que tem a estruturação de raízes, né? Então, esses nós entram em contato com o solo, eles emitem as raízes, fixando muito mais essa planta no ambiente.
Outro exemplo de planta daninha monocotiledônia que tem parte aérea, né, formando talos prostrados e crescem raízes no nó, são as digitárias, né? As digitárias, o capim-colchão, né? Ou amargoso, né? Então, amargoso aí é uma das plantas daninhas que a gente está com um problema seríssimo pela questão de resistência, né? Então, ela está com resistência ao glifosato e isso tem gerado aumento do custo de manejo nas áreas. Além da questão do aumento de custo, né, você tem que descobrir novas formas de manejar, porque o manejo que vinha sendo feito não está sendo eficiente. Então, essa planta, né, ela entra em contato com o solo, e em alguns desses nós, os nós inferiores principalmente, eles acabam enraizando, e isso gera um entorceramento muito forte aí das digitárias. Outro exemplo, né, de parte aérea com talos prostrados é as braquiárias, né? A grande maioria das braquiárias tem essa característica. Olha só, então você tem lá o rizoma, parte do sistema radicular principal, né? Ela cresce horizontalmente e cada nó desse que entra em contato com o solo, principalmente aqui os nós inferiores, ele vai formar uma nova planta porque ele vai enraizar, vai se fixar ali no solo, tá? O Rinkelintron, que é o capim favorito, né, também tem essa característica, né, de gerar nós, raízes nos nós. Tá, o capim favorito, essa minha foto não está favorecendo muito, mas normalmente ele tem umas inflorescências vermelhas para o arroxeado, fica bem bonito a hora que a gente vê lá no campo. Mas é como eu sempre digo, né, bonitinha, porém ordinária. Ela gera uma competição muito forte e nos dá muito problema de manejo. Olha só, né? Isso aqui é uma touceira jovem de Rinkelintron. Então, você percebe o perfilhamento dele é bem forte, é bem grande, né? Logo no começo do desenvolvimento. O caule, né? Tem tricomas, ó, ele tem vários pelos, isso é uma característica da espécie. As ramificações, elas vão sempre ocorrer a partir dos nós, né? E aqui na base vai ter esse perfilhamento forte, como nós falamos. Então, tem essa estrutura, e aqui a gente percebe o desenvolvimento de novas estruturas de planta, gerando alto perfilhamento nessa planta. Outra espécie, né, que tem ramificação, que caminha no solo, é a Cynodon. Um dos grandes problemas nosso na agricultura é o Cynodon dactylum, né, mais conhecido como grama-seda. A grama-seda, pessoal, tem essa característica aqui, ó, de cada nó vai ocorrer a emissão de raízes, e essa raiz, ela vai gerar uma nova planta. Tem um talo, né, um estolho, o estolho entra em contato com o solo, gera raiz e uma nova planta. Tá? Então, assim sucessivamente, isso vai embora no solo, olha só, né? Ele caminha aí nas áreas de produção. Bom, e aí você pode até me perguntar, né? Como é que eu controlo uma planta dessa? Pois é, gente, é também bem difícil, é uma coisa complicada. Perguntas complicadas. Mas uma questão a gente já sabe. Grama-seda, Cynodon, são espécies que a gente não pode fazer manejo mecânico, tá? Eu não posso entrar com roçadora, com grade, né? O pessoal usa bastante grade para manejar a planta daninha aí. Para essas espécies que têm esse hábito de crescimento, eu não posso entrar com grade. Por quê? Passei a grade na minha área, cada picotada que dá, e isso daqui vai ser levado embora, arrastado, né, aí com o solo, a hora que eu passo a grade, vai gerar uma nova planta. Então, se eu tinha uma planta bem ramificada, que estava com dificuldade para eu controlar, a hora que eu pico com a grade, eu vou espalhar isso na minha área, então a dispersão vai ser grande, e aí a dificuldade de controle vai ser muito maior, tá? Então, para as espécies que possuem essa forma de crescimento, esse hábito aqui de reprodução, que é a reprodução vegetativa, nós não podemos entrar com manejo mecânico, tá? Tem que ser químico mesmo para poder ser eficiente. Outra planta daninha que está gerando problema, já está se falando de resistência, né, em algumas regiões do Brasil,
é o capim de Rhodes, né? O capim de Rhodes, né, o Chloris, ele é uma planta daninha que até uns anos atrás a gente nem considerava muito, que era comum ao redor dos talhões, principalmente falando de área de cana. Então tinha muito ao redor do talhão, ele não entrava. Agora, né, ele já está dominando o talhão inteiro, está dentro da cana e já está surgindo relatos aí, né, de resistência a glifosato. Então, já estão sendo desenvolvidos estudos. Então, o capim de Rhodes, ele tem esse crescimento da parte aérea por ramificações, né, por estolhos também. Então, isso dificulta sobremaneira o controle. Com relação à parte aérea também, né, questão de folhas, as folhas das liliopsídeas, elas são dispostas alternadamente. Normalmente as folhas possuem bainha, algumas têm lígula e limbo, obviamente todas têm limbo, né? A característica principal desse limbo, gente, é limbo, não é limo, tá? O limbo é da folha, o limo é aquele verdinho que forma na calçada que a gente conhece bem na região de Registro, né? Então, o limo é o desenvolvimento desses micro-organismos e o limbo é da folha, ok? De monocotiledônea. Então, na característica principal desse tipo de folha, o comprimento é maior que a largura e as nervuras são paralelas. Tá? Algumas possuem bainha, e quando possuem essa bainha, ela se origina do nó, e ela fica em toda a volta do caule. Algumas bainhas possuem pilosidade e outras não. Algumas espécies possuem lígula. O que é a lígula? É uma dobra da folha, né? Essa lígula possui tamanho e forma variável e pode estar presente ou não, dependendo da espécie. Olha só esse desenho, né? Mostrando para gente o que são essas estruturas. Aqui é a bainha, né? Então a bainha abraça o caule, normalmente recobre todo o caule. Algumas possuem lígula, que é essa dobra da folha que a gente observa entre o limbo e o caule, lá na inserção da folha nesse caule, né? Na região do colar, ó, o limbo, né? Onde você tem a largura menor do que o comprimento da folha. E a aurícula, algumas gramíneas possuem aurícula, né? Que é essa estrutura, né? Que desponta aí no final do limbo, da região do limbo, entre o limbo e a bainha. Nós temos alguns exemplos para ficar mais fácil. Olha só, né? O exemplo do clóris e da aveia. O clóris polidáctila e a aveia estrigosa. Ambas têm lígula, né? Que é essa dobra da folha. Ó, na aveia é muito fácil. Tá vendo ali, né? Tá enxergando? É muito fácil de observar. Né? É bem característico. Do clóris também tem lígula e essa lígula ela é pilosa, olha só, né? Então a gente consegue observar bem. Então, gente, às vezes você observando a presença de lígula, você já consegue separar uma gramínea de outra, tá? Você consegue separar um material vegetal de outro. Então são estruturas que a gente fala, nossa, mas eu tenho que decorar isso, né? Quando você está lá no campo, em convivência com essas plantas constantemente, fica fácil de você ver essas diferenças. O que você precisa saber, né, é saber o que olhar, saber o que eu tenho que procurar para diferenciar uma espécie da outra, tá? Então, se eu sei que existe uma estrutura que chama lígula, e a aveia tem lígula, e eu tô lá num campo de trigo, né? De repente tem uma mistura de aveia e trigo, é muito fácil, é só eu lembrar que aveia tem lígula, trigo não tem lígula. Então, chego lá, puf, abro uma folhinha, se tá com lígula, beleza, é aveia. Se tá sem lígula, haha, é trigo, descobri. Tá? Então, é bem simples. Então, se eu souber o que procurar na hora de diferenciar uma monocotiledônia de outra, o negócio fica um pouco menos complicado. Tá? Não vou dizer que é simples, fica menos complicado. Tá? Olha só, né? Então, a gente tem lígulas que podem ser membranosas, glabras, pilosas, né? Ou a gente pode ter essa lígula sendo substituída por pelos ou cílios. Né? Então,
independente da estrutura, se for membranosa, se for pilosa, se for glabra, se for ciliada, né? Se ela parte a partir de uma dobra da folha, é uma lígula. Olha aqui, né? Ficou bem legal da gente observar, ó, no sorgo e em duas setárias. Para eu separar uma setária fabere de uma setária glauca, né? Vai ser simples, é só eu observar a presença de lígula. Na setária glauca, eu tenho uma lígula membranosa pilosa. Na setária fabere, eu vou ter uma lígula membranosa, só que com bem menos pelo do que na setária glauca. E no sorgo, eu vou ter uma lígula bem fininha, né, bem membranosa. Então, se eu sei da presença de lígula, é só observar a característica dela, eu já consigo separar uma espécie da outra. A questão de ter os tricomas, né, no limbo foliar, também é outra característica bem interessante, né? Olha só, o sorgo, né? A gente vai continuar, ó, aqui nós falamos de sorgo e duas setárias com relação à sua lígula. Aqui nós vamos falar de um sorgo e das mesmas setárias com relação a pelo na folha, né? A tricoma no limbo. Então, o sorgo alepense, ele tem um limbo glabro, não tem tricoma, não tem pelos. Na setária fabere, né, a gente já observa a presença desses tricomas, são tricomas bem tênues aqui, né, bem pequenininhos. Já na setária glauca, ela é bem tricomenta. Tem tricomas e esses tricomas são longos, né? Então é bem fácil de a gente conseguir separar uma da outra aí, só observando característica de lígula e característica de limbo. Aquilo que nós falamos, olha, para eu separar uma aveia de um trigo, gente, quando a gente está lá no campo, você vê, né, que tem um campo de trigo ou campo de aveia, você não consegue separar um do outro, porque você olha a folha, é tudo igual. Então, qual é a dica, né? Pega, puxa a folhinha para baixo, né? Se você observar a presença de lígula, é aveia. Se você observar a presença de aurícula, né, que é essa estrutura aqui entre o final do limbo e o início da bainha, isso daqui é aurícula, tá? Então, o trigo tem aurícula e a aveia tem lígula. Tá? Então, é mais fácil. Abril, tem lígula, é aveia. Não tem lígula, é trigo. Boa. Seguimos adiante conversando com o nosso produtor. Tá bom? Então, são características morfológicas que fazem com que a gente consiga diferenciar, né, uma monocotiledônea de outras. Outra forma de diferenciar, aqui já se torna bem mais simples, né, que é a questão da observação das inflorescências. Aqui, de novo, sorgo alepensis, a setária fabere e a setária glauca, né? As inflorescências de monocotiledôneas, elas podem ser espigas, racimos ou panículas, tá? Aí, dependendo da espécie, vai ter um tipo de inflorescência diferente. No caso do sorgo, né, nós temos a inflorescência panícula e é panícula aberta. Tem outros, né, que a panícula é fechada. Aí depende da variação da espécie que nós temos. Para a setária, né, a panícula é compacta, né, panícula fechada, olha só, olha a diferença. Ambas são panículas, só que aqui é aberta e aqui é compacta. Então, com isso, a gente consegue diferenciar uma espécie da outra. Para braquiárias, né, nós temos racemos, né, então são inflorescências trímeras, né, e essas inflorescências se juntam formando um racemo, tá? Então, isso é a forma de flor aí das braquiárias, tá? Então, a gente observa as sementes bem pequenas, né, a gente já vai falar de semente, mas a altura da planta, ela chega aí a 1 metro, tá, de altura, e ela tem esse tipo de inflorescência bem característico, né? As sementes das braquiárias, né? As sementes dos pânicos, da maioria das monocotiledôneas, das gramíneas, desculpa, da maioria das gramíneas. As sementes, elas são do tipo cariópse,
tá? Então, são frutos secos, né? E dentro desse fruto se encontra a semente, tá? Então, é do tipo cariópse, que tem as suas estruturas, né? Então, são duas estruturas aí para formar a semente. Semente de capim-camalote, semente de capim-pé de galinha, semente de aveia preta, semente de capim braquiária, né? Então, independente aí da monocotiledônia que nós estivermos falando, todas possuem semente do tipo cariópse, do tipo fruto seco, tá? A germinação, né? Então, isso é uma característica que nós temos que ficar bem atentos também, porque em função, né, do que tem no nosso banco de sementes, é o tipo de manejo que nós vamos selecionar, é o tipo de herbicida que nós vamos usar. Então, se nós temos um banco de sementes formado por grande proporção de monocotiledôneas, né, aí nós vamos selecionar os pré-emergentes específicos para monocotiledôneas, como nós falamos em aulas anteriores aí. Tem um grupo de herbicidas lá que eles atuam bloqueando a formação dos coleoptilos, que é essa estrutura aqui, né, da plântula em emergência. Então, se eu tenho uma semente de gramínea, de monocotiledônia aí no meu solo, eu vou ter a seleção de produtos diferentes, né? E o que eu tenho que saber com relação a essas sementes? A maioria das monocotiledôneas tem germinação hipógea. O que é uma germinação hipógea? É quando, durante o processo de germinação e emergência dessa plântula, toda a estrutura de semente, ela fica presa no solo. Tá? Então, a semente, a estrutura da semente, o tegumento, as reservas, né, que tinha durante o processo de formação, ela fica aqui embaixo no solo. O que vai subir é só a parte aérea. Então, como é só a parte aérea que rompe essa camada de solo e emerge aqui para começar o processo fotossintético, né, como ele precisa fazer todo esse caminho, né, ele precisa ter de uma estrutura de proteção, que é esse coleoptilo. Né? Então, o coleoptilo é uma estrutura de proteção para a plântula em processo de emergência, e precisa dele porque a parte de tegumento e de reserva vai ficar presa aqui no solo. Diferente de dicotiledônia. Dicotiledônia, o tegumento, né, e os cotilédones, ele, sai aqui no ambiente. E lá, então, a nossa germinação vai ser epígea. Então, a gente vai ver isso lá para frente. Por enquanto, o que nós temos que saber é que monocotiledônia tem germinação hipógea, tá? A tonalização do nome é hipógea. Ficou lá no fundo. Pegou? Sacaram? Hipógea, a semente não sobe, ela fica enterrada lá no solo, tá? Isso é importante porque, tendo esse conhecimento, né, a gente vai selecionar a melhor forma de manejo, eu vou selecionar o melhor mecanismo de ação, o melhor herbicida para aplicar nessa condição, tá? Se eu tenho um banco de sementes formado por grande maioria de dicotiledôneas, aí é outro herbicida, outro mecanismo de ação, é diferente desse daqui, tá? Beleza? Entendemos? Ok. Então, outra forma de diferenciar monocotiledôneas é através do sistema radicular, né? Aí fica um pouco mais complicado, porque você está lá no campo, você não vai ficar arrancando para comparar, né? Se for o último caso, você tira. Mas a grande maioria das vezes a gente identifica pela parte aérea, por semente, por inflorescência, né? A gente tem outras estratégias antes de chegar aqui na necessidade de identificação por sistema radicular. Mas é importante que a gente saiba separar, né? Olha o sorgo alepensis, ele tem um sistema radicular rizomatoso, né? Já a setária é um sistema radicular simples, bem fibroso, mas ele não é rizomatoso, né? Então,
por saber que sorgo tem um sistema radicular rizomatoso, eu vou concluir que se ele ficar lá no campo por um tempo, se ele se estabelecer na minha área, a dificuldade de controle vai ser muito maior, né? Porque assim como a gente sabe que banana tem um rizoma, né? Aqui também, no sorgo, também tem rizoma. Isso significa que eu corto, ele rebrota, eu corto, ele rebrota. Então, a estrutura de crescimento do sorgo, né, ele está mais concentrado aqui no rizoma, tá? Cortei a parte aérea, uf, ele brota de novo. Então, é um problema sério, muito sério, se eu deixar os sorgos entulcerarem na minha área. Não posso fazer isso, tá? Por causa da característica do sistema radicular. Bom, se eu tenho gêneros diferentes, né, como nós falamos, nós temos algumas características que podem fazer com que a minha identificação se torne um pouco menos complicada, né? Mas olha só, isso aqui são plântulas. Galera, essas fotos todas aqui eu peguei lá do site plantasdaninhasonline.com.br, tá? Então lá tem uma série de fotos de plantas daninhas e fotos muito boas. Mas nós usamos aqui algumas para a gente poder comparar. Olha a braquiária. Braquiária plantagínea, Cenchrus equinatus, Digitaria insulares, Rinquelitro repens, Pânico maximus, Sorgo arundináceo. Então, são todas monocotiledôneas, né? Que se eu chego lá no campo, dou de cara com essa galera tudo misturada, meu Deus do céu, né? Quem tá aí, né? Você fala, bom, eu sei que não é a mesma espécie, né? Não é o mesmo gênero, porque você vê que tem diferença. Conforme você vai se habituando a essas plantas daninhas, você vai conseguindo separar um gênero do outro, né? Agora, aqui no começo de primeira bate pronto, é bem difícil mesmo. Mas conforme você vai se habituando à presença das plantas daninhas na sua área, né? Você vai conseguindo separar. O pânico é bem simples, né? Olha só, então ele tem essa coloração arroxeada aqui no caule, que você consegue diferenciar muito bem de uma braquiária que não tem essa característica, ou de um Cenchrus que não tem essa característica, né? Olha os Cenchrus, né? Então, ele tem essa característica aqui de caule, se eu tenho um Rinquelitrum, ó, então ele é um pouco diferente, eu consigo separar. Do pânico fica bem tranquilo de separar. A digitária, se eu pego uma digitária e uma braquiária, normalmente as digitárias, elas têm umas folhas um pouco mais largas, mas isso não é uma regra, né? Então, dependendo aí do nível nutricional que está o solo, dependendo da quantidade de água que tem nesse solo, você pode ter uma diferenciação fácil ou bem complicada. Então, é mais fácil, né? Eu preciso ter o histórico da área, eu preciso saber se na minha área tem muita digitária, se tem muita braquiária, se tem muito Cenchrus, se tem muito todo mundo, né? O que está mais evidente ali para eu poder selecionar a forma de manejo primária, né, mais eficiente. Quando essas plantas já estão adultas, fica mais fácil, ó. Braquiária plantagínea. Você consegue observar nessa fotografia, né, que ela é muito serosa a folha. Braquiária plantagínea, ela não tem tricoma, ela não tem pelo na folha. Ao passo que o Cenchrus, ó, ele tem, o equinatus, né, tem estruturas aqui de bainha com alguma pilosidade que já diferencia das outras. A Digitaria insulares, né? Então, ela tem aurícula, olha só, né? Então, a maioria delas é fácil você observar pela presença de aurícula. O Rinquelitrum, né? O Rinquelitrum não tem aurícula, né? Ela tem uma folha mais escura, mas ela também não tem tanta pilosidade. O pânico, né? O pânico tem esses tricomas aqui mais longos nessa região. Né? O sorgo tem aurícula também, né? Então, tem uma lígula um pouco membranosa, né? Então, são características, ó, a digitária, ela tem uma lígula membranosa bem evidente. Então, são características morfológicas que a gente tem que começar a aprender a usar, né, para poder separar as minhas monocotiledôneas lá no campo. Quando eu já estou com ela nessa fase de inflorescência,
Aí fica muito fácil de separar uma espécie da outra, só que, gente, lá no campo, na minha lavoura, eu não posso deixar chegar nessa fase aqui, não, porque aqui já está sementeado. Se essa semente cai no solo, né, se eu estou lá com semente de sorgo, semente de digitária, bater no vento, levando ela embora, de rinquelentrual, capim favorito, vento levando essa semente embora, o pânico, que passarinho vem e come, e leva embora também, o carrapicho, passou um animal aí, gruda no pelo, leva embora. Então, gente, eu não posso deixar que ocorra a sementeira, esqueci a palavra. Eu não posso deixar que ocorra a formação de sementes, tá mais fácil, né? A formação de sementes. Eu não posso deixar que essa sementeira se acumule no meu solo formando um banco, porque a cada ano que eu tenho uma sementeira sendo formada e acumulada no banco, eu posso levar até 7 anos para manejar um único ciclo de sementeira que foi formado, tá? Até 7 anos. Por quê? Nós vamos falar bastante disso daqui a pouco. Semente de planta daninha, ela possui dormência. E essa dormência, ela é extremamente forte, tá? Normalmente, a dormência é primária, dormência relativo à dureza de tegumento, à imaturidade de embrião, né? Quando a dureza de tegumento, que é o que acontece com a maioria das plantas daninhas, ela só vai germinar se acontecer algum fator aí do ambiente para que ocorra a superação dessa dormência. Normalmente é o consumo por inseto, consumo por animais, é a mastigação por insetos, ou chuva, que aí essa semente vai rolar na enxurrada, vai ser levada embora, e esse rolar na enxurrada pode lavar a semente, ela vai batendo aí no solo e vai acontecendo uma fissura, né? Fissura aí no tegumento e essa dormência pode ser superada pela abrasão. Tá? Então, eu não posso deixar que a planta daninha chegue nessa fase de semente para que eu entre com controle. Eu tenho que manejar antes, eu tenho que manejar aqui, ó. Nessa fase aqui, é melzinho na chupeta. Eu consigo, com herbicida, ou mesmo com manejo mecânico, eu consigo cortar, tirar essa raiz do solo, levar ela em contato com o sol, né? E isso vai ressecar a raiz e ela morre. Quanto mais velha tiver a planta daninha, mais difícil vai ser o meu manejo. Se eu estou trabalhando com um manejo químico, quanto mais velho tiver, maior é a dose do herbicida que eu vou ter que usar. Se eu estou trabalhando com manejo mecânico, quanto mais velho tiver, maior vai ser a dificuldade desse manejo, principalmente se eu tiver plantas daninhas de crescimento vegetativo na minha área de reprodução vegetativa. Aí é complicado, tá? Então, quanto mais cedo eu manejar, mais fácil vai ser. Não posso deixar que aconteça a formação de sementes. Gente, por isso que é tão importante também a gente manejar a planta daninha não só dentro da minha lavoura. Eu preciso manejar essa planta daninha na estrada, ao redor da minha área, né? Ao redor dos talhões, ao redor dos canteiros. Não posso deixar ela crescendo lá a rodo, porque ela não está competindo dentro da minha lavoura. Porque lá fora, se ela sementear, a semente vai ser toda dispersa e vai cair dentro da minha lavoura. E aí eu vou ter mais problema, do mesmo jeito, tá? Então, não podemos deixar que ela sementeie e temos que fazer manejo nas entrelinhas, manejo nos talhões, manejo de local de circulação, sim, tá? Não posso deixar ela abandonada lá, não. Porque uma vez essa semente formada, ela vai cair no solo e vai formar o banco de sementes. Esse banco de sementes formado, ó, eu tô com 6 espécies aqui, por exemplo, né? Eu sei que planta daninha produz muita semente por planta. E eu sei que planta daninha produz sementes que têm dormência. E a dormência, ela pode distribuir a germinação dessas plantas no espaço e no tempo, né? Capim carrapicho pode ser distribuído das duas formas, no espaço, porque essa semente vai se fixar nos pelos dos animais, ser levado para outra região onde não tinha
essa espécie, ela caindo no solo, ela vai ter a dormência tegumentar, e ela vai demorar um tempão para germinar. Então, além da questão de ela ter a dormência, essa dormência é variável. Então, tem semente que germina daqui 6 meses, tem semente que germina daqui 1 ano, tem semente que germina daqui 2 anos, tem espécie que vai germinar daqui 30 anos, tá? Então, a dormência dela é forte e ela é variável dependendo aí do local da planta aonde a semente foi formada. Então, se você pega um exemplo, tem um trabalho bem clássico que foi publicado na revista Planta Daninha, que ela demonstra que a semente formada na parte de baixo da planta de picão preto, ela tem uma dormência um pouco menor do que a semente formada no meio, que tem uma dormência um pouco menor do que a semente formada lá na ponta. Né? Então, isso é uma estratégia evolutiva da planta daninha que é fantástica, né? Para nós é péssimo, para a agricultura é péssimo, mas para a planta é fantástico isso. Por quê? A semente que foi formada aqui embaixo é a semente formada primeiro, normalmente são sementes maiores, que ela vai cair no solo ao redor da planta mãe. E ela vai germinar ali ao redor. A planta do meio e a planta de cima, elas têm a planta não. A semente do meio e a semente de cima, elas têm maior probabilidade de ser distribuída no espaço, né? Então, vai passar um animal ali, vai grudar nela, vai levar para outro lugar, estando em outra região, né, para que tenha garantia de germinação apenas quando o ambiente estiver em condições adequadas para germinação e desenvolvimento da plântula, essa semente tem uma dormência mais profunda, uma dormência maior. Então, ela permanece naquele ambiente por mais tempo, né? Então, ela leva mais tempo para germinar do que a semente que cai aqui ao redor da planta mãe. Vê se planta daninha não pensa, gente. Olha que espetáculo, né? Falando de evolução, falando de estabelecimento da espécie na área. Mas falando de agricultura, isso é péssimo, péssimo, péssimo. Né? Porque você vai ter uma planta que tem semente, que a germinação acontece agora, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos, ainda pode estar acontecendo essa germinação de uma planta só. Imagina se você tem 5 plantas por metro quadrado. Se você deixa essas plantas sementearem aí ao redor da sua área durante ciclos e ciclos. Nunca mais na vida você consegue controlar essa espécie. Então, nós temos que ter muito cuidado com elas, tá? Reduzir população é o nosso principal objetivo. Beleza, agora olha só, diferenciação de plantas do mesmo gênero. Aqui eu tenho uma braquiária, outra braquiária, outra braquiária, outra braquiária. Como que eu faço isso? Bem difícil. Tá? Braquiária brisanta, braquiária decumbens, braquiária umidícola, braquiária plantagínea. Né? Então, é bem complicado da gente diferenciar uma da outra. Nessas fotos, está relativamente simples, ó. Braquiária umidícola, né? 2 folhas sendo formada. Folhas mais largas, né? Essa folha primária aqui bem mais larga do que a segunda folha. Braquiária plantagínea já tem toda essa estruturação de folha aqui, é uma plântula que está um pouco mais velha, já começa seu perfilhamento aqui embaixo. Braquiária decumbens e brisanta, né? Braquiária decumbens está com essa coloração um pouco mais escura aqui no caule, né? Brisanta dá a impressão que tem um caule mais fino, mas na maioria das vezes a gente consegue observar isso por causa da foto. Estando lá no campo, tá tudo igual, tudo parecido, tá? Então a gente tem que ter um conhecimento muito grande das espécies que estão infestando a nossa área para a gente conseguir separar uma plântula da outra aí lá no campo. Conforme a planta vai ficando mais velha, o negócio fica um pouco mais simples, né? Olha só, braquiária decumbens, olha que belezinha, né? Tá cheia de tricoma na bainha, tricoma no limbo. Se eu comparo com a plantagínea, ó, chega, brilha a folha da plantagínea, ela não tem tricoma no limbo. Então, para separar a plantagínea de decumbens é bem simples. A umidícola, cheia de tricoma, né? Tem tricoma tanto quanto a decumbens, mas isso se não tiver mais. Acho que a umidícola tem mais tricoma do que decumbens. A brisanta, né, já tem. Ela é glabra, também não tem tricoma, assim como a plantagínea. Mas a plantagínea ainda tem um pouquinho de tricoma aqui na bainha, brisanta não tem.
tá? Então, na fase adulta, é bem mais simples da gente separar. Na formação de inflorescência, né? Aqui a plantagina está com a inflorescência mais jovem, por isso que ela não está com as estruturas reprodutivas aparecendo, né? Mas aqui a decumbens, brisanta e umidícula, ó, isso daqui é a parte masculina da flor, né? Isso daqui é a parte feminina da flor. Então, elas têm flor, mas ela não é colorida, né? Forma essas estruturas aqui. E aí gera a fecundação e você tem aí a formação da semente. A semente, quando eu tenho assim, né? Eu sei que essa é decumbens, que essa é brisanta, que essa é umidícula, que essa é plantagínia. Beleza, você olha e fala, não, mas tá diferente. Mas, gente, se você vai comprar por exemplo, se você está produzindo semente de brisanta, né? Era bem comum antigamente, hoje não se faz mais isso, não. De misturar semente de decumbens, que é mais barato, brisanta é mais caro, né? E aí você vendia decumbens pelo preço de brisanta. Né? Não se faz mais isso, porque hoje tem técnicas moleculares aí de separação. Mas, no campo, né, você pega lá, você só vai saber se é brisanta ou decumbens observando a planta-mãe, porque só a semente não dá, não. Né? A semente de plantagínia, ela tem essas reentrâncias aqui, né? Mas se você tiver uma semente de decumbens não formada, com a formação de, de embrião e de endosperma não tão bem estruturado, ela vai ser igualzinho de plantagínia. É difícil também. A umidícula era menorzinha. Normalmente era bem clarinha, uma semente bem menorzinha do que de brisanta de decumbens. Tá? Então, com isso, a gente conclui que nós temos que ter o conhecimento do histórico da área, né, para eu poder saber o que eu vou manejar. Porque, às vezes, só no olhar fica difícil. Aqui, separação do gênero Cenchrus. O Cenchrus, ele é bem simples, né? Mesmo porque 90% das áreas estão infestadas com Cenchrus equinatus, que é o capim carrapicho, né? O Cenchrus ciliaris, ele é usado como pastagem, que é o capim búfel, né? Então não é muito comum da gente encontrar nas nossas áreas agrícolas, não. Mas se eu tiver lá uma presença dele, ó, bem simples de eu separar, né? Então eu tenho aqui uma bainha totalmente pilosa, né? Os Cenchrus equinatus, eu tenho alguma coisa de pilosidade, só que é bem menor do que os ciliares. A estruturação do limbo foliar também é diferente. E os Cenchrus ciliares, ele possui um pouco de lígula, né? Então eu consigo visualizar a lígula. Quando eu observo a inflorescência, fica mais fácil de observar a diferença entre os dois, ó, o capim carrapicho, né? O Cenchrus equinatus é aquele nosso conhecido das áreas de produção aí, e os Cenchrus ciliares tem essa característica aqui, ele não tem apêndices tão duros, né? Ele é mais molinho assim, tá? Ele também tem dispersão via aderência, mas não tanto quanto o capim carrapicho, quanto os Cenchrus equinatus. As ciperáceas, olha só, né? As tiriricas. Então, existem algumas, só nos bananais do Vale do Ribeira, nos bananais de registro, eu já consegui identificar 16 tipos de tiririca diferentes. Tá? Então, os meus alunos, né, o pessoal do NEMAS aí, já estão bem habituados a separar as tiriricas, porque a gente faz muito isso nos bananais. Né? Mas nas grandes áreas agrícolas, se a gente pega a região de Cerrado, né, ou região aqui de Tapetininga, aqui para cima, que é mais seco, não é tão úmido quanto o registro, né, a gente tem uma maior concentração de cíperos esculentos e cíperos rotundos. Então, a tiririca amarela, o tiriricão, e a tiririquinha vermelha, que é a que a gente encontra com maior facilidade, tá? As ciperáceas, né? Então, ela tem característica de reprodução via rizoma, via tubérculo, via bulbo, tá? Então, e via semente. As sementes são as menos eficientes aí. Então, a forma de reprodução das tiriricas mais eficiente é via rizoma,
e tubérculo, tá? Então, você tem um rizoma, essa parte branca, que se desenvolve e forma um tubérculo. Olha só isso daqui, ó. Então, aqui eu tinha uma planta mãe que desenvolveu um rizoma, a partir do tubérculo, pluft, germinou, emergiu uma nova parte aérea. Aí tem outro rizoma lá embaixo do solo, com outro tubérculo que, pluft, emergiu outra parte aérea. Aí o rizoma cresceu, formou outro tubérculo que, pluft, emergiu outra parte aérea. E aí outro rizoma que foi lá atrás, e assim vai embora. Vai quilômetros, né? Até 1 quilômetro você pode encontrar essa rede de formação aí de uma planta de tiririca, tá? Então, olha a torceirinha que vai formando, né? Então, os cíperos rotundos é o mais comum de acontecer, essa rede de tubérculos aí no solo. É por isso que é tão difícil de controlar as tiriricas, né? Então, a partir de um bulbo, então tudo começa com um bulbo, desenvolve uma parte aérea. Esse bulbo forma uma rede de rizomas que libera tubérculos, e esse tubérculo vai gerar uma nova planta, uma nova parte aérea. Quando eu aplico um herbicida, que eu faço um manejo químico, o que acontece? Eu elimino a parte aérea, né? Então, eu elimino aquele verdinho que eu estou vendo lá em cima. Mas aqui embaixo, toda essa rede de rizomas, tubérculos e bulbos, ele permanece intacto. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar acumulando hormônio, acumulando auxina, enquanto a parte aérea morreu, e a partir do momento que você tiver novos rizomas e bulbos e tubérculos formados, vai emergir tudo, né? Então, você achou que controlou, daqui a pouquinho a sua área está toda tomada por tiririca de novo, né? Então, existem programas de manejo de tiririca, então, programas de controle. Então, não existe um herbicida só, uma forma só de controlar. Você tem que ir com um manejo integrado de planta daninha, trabalhar com cultivares que crescem rápido, sombreamentos, né? Mas quando você tem áreas muito infestadas, sombreamento não resolve nada, porque ela não está nem aí para bagaça, né? Ela cresce do mesmo jeito. Então, é a seleção de manejo químico eficiente que vai fazer com que você controle essa espécie da sua área, tá? Então, a gente vai falar de manejo de ciperácea lá na frente, na hora que falar de manejo químico. Mas o que eu tenho que saber por enquanto, né? Que ela é super complicada de controlar, ela tem várias formas de se reproduzir, ela possui caule aéreo e caules subterrâneos, que aí são os rizomas, né? Principalmente rizoma, bulbo e tubérculo, tá? Então, a partir disso, você vai ter a planta que se reproduz muito rapidamente e com muita facilidade, né? A gente sabe que tiririca, ela consegue romper camada de asfalto, então ela arrebenta a camada de asfalto, de calçada, ela tem uma força muito, muito grande. Assim como nós falamos da grama seda, acontece aqui na ciperácea, que é a impossibilidade de manejo mecânico. Então, se eu estou numa área dessa e eu entro com uma grade, né? A grade aí é 5 centímetros, 10 centímetros de profundidade, o que eu vou fazer? Eu vou picar todo esse sistema de rede aqui que a tiririca tem embaixo do solo. E a cada bulbo, a cada tubérculo que eu espalhar na minha região, eu vou formar uma nova planta. Então, se eu tenho tiririca entorcerada, eu passo a grade, o que eu vou fazer? Eu vou dispersar ainda mais essa planta daninha na minha área de produção. Tá, gente? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, tiririca é prevenção. Eu não posso deixar que a tiririca entre na minha área de produção, tá? Não posso deixar. E como é que eu não vou deixar? Toda vez que eu vou entrar, trocar de área de manejo, eu tenho que passar um ar na minha máquina, eu tenho que limpar a grade, eu tenho que limpar o arado, eu tenho que limpar o disco, eu tenho que limpar o subsolador, tem que limpar tudo, a colhedora, a semeadora, tá? Então, passa ar em tudo. Então, toda fazenda tem um ar comprimido lá, né, que você passa nas máquinas, para evitar a dispersão dessas espécies de difícil controle de uma área para outra, tá? Graças a Deus, ainda não se fala de tiririca resistente, né? Pelo amor de Deus, é só o que me falta nessa altura do campeonato.
Só essa facilidade que ela tem de dispersão e de reprodução já nos dá dor de cabeça o suficiente, né? Então, nós temos que estar muito atento. Como que eu separo uma ciperácea de uma gramínea? Muito fácil, aqui é muito fácil. Peguei o caule. Se o caule fez assim, ó, rodei o caule na minha mão, ele fez nhé, 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 rodou facilmente, é uma gramínea. Se eu peguei esse caule e ele tem pontas, e a hora que eu passo na mão, ele faz truc, 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 truc. Imaginaram? Truc, truc. Dá esses tranquinhos, é uma ciperácea. Por que dá o tranquinho a hora que você roda na mão? Porque ciperácea tem caule triangular. Olha só, tuf, 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 tá? Então, ciperácea é muito fácil de separar de uma gramínea, porque ciperácea tem caule triangular. Faz truc, truc, truc na mão a hora que a gente roda. Tá bom? Comelinácea. Comelinácea é outro grupo de monocotiledôneas, também de muito difícil controle. Comelinácea, assim como ciperácea, assim como gramaceda, assim como outras gramíneas, eu não posso entrar com manejo mecânico, porque a cada pedaço que eu corto, eu vou gerar uma nova planta. Tá? Das comelináceas, perdão, né? As mais comuns são a comelina difusa, comelina bengalensis, comelina erecta e, né, comelina no geral aí, que nós temos várias, tá? Mas a mais comum que a gente encontra nos bananais da região do Vale do Ribeira é a comelina difusa, porque essa comelina, ela é adaptada a regiões sombreadas, né? A altas temperaturas, alta umidade relativa e alto sombreamento. Na região de Cerrado, né, nas lavouras aí de soja, milho, trigo, aveia e etc. Nós vamos encontrar mais a comelina bengalensis, que é uma espécie que ela se desenvolve melhor à plena luz, tá? Então ela não suporta muito a questão do sombreamento. Comelina difusa, sim. Nós conseguimos separar pela coloração da flor, né? Mas, né, às vezes você tá lá com a região onde você tem comelina bengalense com flor azulzinha ou comelina difusa com a flor mais arroxeada. Mas o normal é a gente ter comelina difusa com flores azul claro. Para separar uma da outra observando o caule, né? Então, a comelina difusa, ela tem um caule bem mais arroxeado se eu comparar com a comelina bengalensis, e a comelina erecta, ela tem bainha, ó, ela tem bainha, tem uma estrutura de aurícula também que eu consigo observar, tá? A comelina difusa, ela não tem um pecíolo, ó. A folha, ela se liga direto no caule através da bainha. A comelina bengalensis, ela tem pecíolo, né? A folha tem essa estrutura antes de se ligar ao caule no geral, ok? Além da questão de reprodução vegetativa das comelinas, elas têm outros problemas, né? Outra situação que vai agravar ainda mais, vai dificultar ainda mais o controle. Comelina, ela tem flor subterrânea, gente. Ela tem a florzinha roxinha lá em cima, mas ela tem flor subterrânea. Olha que desgraceira, né? Então, isso faz com que ela tenha formação de sementes aéreas e sementes subterrâneas. Vá vendo, né? E as sementes subterrâneas, elas são maiores do que as sementes da parte aérea, né? Elas possuem menos dormência do que as sementes da parte aérea. Vá vendo, vá vendo. Então, além da questão da reprodução vegetativa, tá? Você tem a questão da reprodução via semente, reprodução sexuada, que nos geram dois tipos de semente, semente de parte aérea e semente de parte subterrânea. Beleza? Então, nós vimos como você, né, das monocotiledôneas, como a gente consegue separar gramíneas, como a gente consegue separar ciperáceas, como que a gente consegue separar comelináceas, né? Como que a gente consegue observar
características morfológicas que facilitem o nosso dia a dia no campo, que facilitem a nossa seleção de forma de manejo mais adequada para essas espécies. Tá, ok? Então, com isso, nós encerramos a parte, né, de identificação e classificação de monocotiledôneas. Muito obrigado pela audiência. Nos vemos na próxima aula.